Amados irmãos e irmãs, gostaria de iniciar esta homilia reafirmando aquilo que o sábio israelita escreveu na primeira leitura e que foi proclamada muito bem para nós. Todos nós, sem exceção, somos queridos e queridas de Deus. Mesmo que sejamos pecadores, mesmo que não sejamos tão fiéis quanto o Senhor espera de nós. Porém, pela infinita misericórdia do Pai, eu e vocês somos todos queridos e queridas de Deus. Se não o fôssemos, nós nem sequer existiríamos. Então nós fazemos parte do projeto de Deus, nós fazemos parte do sonho de Deus, e aí nós podemos assim nos sentir como privilegiados, como alvo do amor de Deus, nos sentimos assim acolhidos no seu colo paterno e materno, no seu regaço, que nos acolhe a tal ponto de nos salvar. O autor da primeira leitura de hoje nos fala que o Senhor tem compaixão de nós, porque Ele tudo pode, inclusive a ponto de superar os nossos pecados e fechar os olhos para as nossas faltas, para nos dar a chance de nos arrependermos. É sobre este tema que nós devemos refletir hoje, nesta Santa Missa, do 31º domingo do tempo comum, já quase às portas do encerramento do ano litúrgico, já quase às portas também de iniciarmos pelo tempo do Advento, um novo ano litúrgico, um novo ciclo da liturgia da Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo. Também é sobre isto que o Evangelho nos fala, já colocando a figura de Zaqueu para a nossa reflexão. Quem é que não conhece Zaqueu, não é verdade? E Zaqueu tinha algumas características. Zaqueu era chefe dos cobradores de impostos. Zaqueu era muito rico. Zaqueu era muito baixo. São características próprias de Zaqueu. Até o presente momento, se nós observarmos, Lucas tem denunciado na boca de Jesus sobre os ricos que dificilmente entrariam no reino dos céus. Vocês se lembram? Durante todo o processo, da liturgia da palavra dos outros domingos passados. No entanto, Jesus hoje declara que os ricos podem se salvar sim, tanto quanto os pobres. E aí, nós observamos que Deus fecha os olhos para os seus pecados também, para lhes dar a chance de se arrepender. E se arrependendo, voltar à comunhão com o Senhor e ao mesmo tempo participar do banquete celeste, porque foi o que aconteceu com Zaqueu. Tanto quanto naquela época, nós também estamos inseridos em uma sociedade extremamente preconceituosa. Tantos especialistas têm falado que a intolerância tem sido uma característica própria do nosso tempo. Percebam bem junto comigo, queridos irmãos e irmãs, tanto o preconceito quanto a intolerância são pecado. E sendo pecado, nós devemos procurar viver longe deste tipo de prática de vida. Não cabe nem o preconceito e nem a intolerância à realidade e ao convite de vida que Deus faz a todo cristão e a toda cristã. Naquela época assim também acontecia, porque nós sabemos que entre a sociedade judaica, os cobradores de impostos eram considerados como pecadores públicos. Na nossa época atual, quantas e quantas pessoas também não são consideradas como pecadores e pecadoras públicas? Pois bem, o fato de serem, com certeza não desvalida a culpa que lhes é imposta através da prática de seus pecados. No entanto, todos necessitam de uma chance para a conversão.
Todos têm o direito de se converter, porque somos filhos de Abraão, como Jesus bem o disse no Evangelho de hoje, em relação a Zaqueu. Nós comungamos da mesma fé, e Zaqueu também comungava da mesma fé. Haja visto que o apóstolo Paulo, quando escreve a segunda leitura, da segunda carta aos Tessalonicenses, ele afirma que como apóstolo, como seguidor de Cristo, como enviado de Cristo, ele eleva as suas orações por todos aqueles que são vocacionados de Deus. Sobre que vocação o Paulo nos diz hoje, como apóstolo, como nosso guia? Sobre a vocação, a participação do reino de Deus. Todos nós, pecadores ou não, mas especialmente os pecadores, dos quais nós também fazemos parte, somos chamados a participar do banquete celeste. E como no Evangelho hoje Jesus nos disse, ele afirma que o Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido. Quantos de nós também não nos encontramos como que perdidos no caminho da vida? Perdidos em meio aos nossos pecados, não é? E quando nós olhamos para os nossos irmãos e irmãs, muitas vezes nós os julgamos e os condenamos. É o fruto do preconceito, é o fruto da intolerância, é pecado também da nossa parte. Naquela época também não era diferente. Quando de repente Zaqueu sobe na figueira para conseguir ver Jesus, porque ele procurava ver Jesus, o que é que as pessoas ao redor de Jesus esperavam de nosso Salvador, de nosso Redentor? Que pudesse também julgar e condenar o próprio Zaqueu. Mas a atitude de Jesus foi totalmente diferente. A atitude de Jesus foi uma atitude acolhedora. Do ponto de vista pastoral, nós temos percebido, andando pelas foranias da Diocese de São José do Rio Preto, e acredito que também isso aconteça com os nossos bispos do Brasil inteiro, não é? Esta aclamação, esta necessidade, a manifestação da necessidade de acolhida, principalmente dos pecadores em busca de conversão. Muitas vezes nós também nos enquadramos na vida dessas pessoas, no grupo dessas pessoas, e Jesus sempre nos acolhe. É interessante que agora há pouco nós falamos sobre vocação, e vocação implica em chamar pelo nome. Jesus conhecia, não sei se vocês observaram isso, mas Jesus conhecia Zaqueu. Jesus o chamou pelo nome: Zaqueu, desce depressa, hoje devo ficar em sua casa. Foi o que ocorreu também com todos os outros pecadores que foram acolhidos por Jesus ao longo da história dos evangelhos canônicos. Nós também devemos procurar Jesus, nós também devemos abrir brechas, oportunidades, para que as pessoas que o desejam também possam procurar ver Jesus e acolher Jesus intimamente na sua casa, no seu coração, no íntimo da sua família, e acolher com alegria. Olhem só a característica que o evangelista Lucas coloca hoje para nós, que é uma característica importantíssima e que inclusive o Papa Francisco tem batido bastante nesta tecla, não é? Dizendo assim que o verdadeiro cristão tem que ser cristão com alegria, evangelizar com alegria. Portanto, a exemplo de Zaqueu, acolher Jesus com alegria. Que o Senhor nos ajude com o seu Divino Espírito, pela intercessão materna e terna de Nossa Senhora, a estrela da evangelização. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Este programa tem o apoio dos nossos benfeitores. Seja você também um benfeitor evangelizando conosco. Ligue 0 operadora 11 4200 8080.